Olá, tudo bem com você? Eu estou super feliz, nós estamos super felizes de estarmos juntos com você novamente. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Há pouco eu estava lembrando de um texto, está lá em Lamentações de Jeremias, onde a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que elas se renovam a cada manhã. Eu queria declarar sobre a sua vida, porque hoje é domingo, e nesse domingo, as misericórdias de Deus, ou seja, as novas oportunidades de Deus, a plenitude do amor e da bondade do Pai, se renovaram sobre a sua vida mais uma vez. Eu quero começar declarando esta bênção sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Hoje nós estamos trazendo algo muito bom para falar para você. No nosso culto hoje, no decorrer do nosso culto, nós vamos falar sobre o nosso retorno às atividades presenciais. Você vai ver todas as informações, vai ficar por dentro de tudo no decorrer deste culto online. Eu gostaria de pedir algo para você. Tem pessoas que você ama tanto, não é verdade? Que tal levar Jesus e a palavra de Deus para essas pessoas? Então pega o link, esse link do YouTube, deste culto e manda nos grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, divulga bastante, tá legal? Para que todo mundo esteja cultuando a Deus conosco. Vamos adorar ao Senhor? Vamos louvar a Deus. Olá, Partido de Ceará, vamos todos juntos celebrar o nosso Rei! E me amou até o fim.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça. Aleluia! Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és exaltado, tu és poderoso. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui para te adorar. No início és a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou
Olá, meus amados irmãos, chegou também aquele momento tão especial do nosso culto de celebração, que é onde nós vamos honrar o nosso Deus com os dízimos que Ele pertence e também com as nossas ofertas. Eu queria compartilhar com você um texto bíblico que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha que tremendo esse texto bíblico. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos está levando aqui ao entendimento de que o nosso Deus é quem dá a semente. E a semente para quê é? Para semear. Mas também o nosso Deus é quem dá o pão para nós comermos. Quem planta vai colher. E o nosso Pai, Ele sempre vai nos dar do seu melhor. Você entende profundo a revelação desse texto? Eu quero te encorajar a você realmente semear no reino de Deus agora, que Ele vai sempre te suprir. Ele promete que Ele vai aumentar a tua sementeira. Ele promete que Ele vai multiplicar o fruto da vossa justiça. Olha como é tremendo isso aqui. Eu quero com você, nesse momento, com muita alegria, que nós possamos ofertar ao Senhor, em nome de Jesus. Nossas contas já estão aí no visor do seu monitor. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse irmão, por essa irmã. Obrigado por essa família preciosa que está, Pai, aí nos ouvindo, está nos assistindo. Pai, e entende a visão do reino, Pai. Usa essa vida, Pai, para plantar essa semente. Pai, e nunca deixe faltar o pão para esses amados irmãos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Vamos ofertar ao Senhor com muita alegria. Com fome
salvação. Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz e a salvação, que anunciam coisas boas, que anunciam coisas boas, que anunciam coisas boas. Envia-me a mim, oh Senhor. Envia-me a mim, oh Senhor. Obras maiores eu farei, se crer em Ti, meu Rei. Obras maiores eu farei, se crer em Ti, meu Rei. Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz e a salvação. Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz e a salvação. Que anunciam coisas boas, que anunciam coisas boas, que anunciam coisas boas. Envia-me a mim, oh Senhor. Envia-me a mim, oh Senhor. Obras maiores eu farei, se crer em Ti, meu Rei. Obras maiores eu farei, se crer em Ti, meu Rei. Curar enfermos, anunciar o Teu reino, libertar os cativos e consolar os que choram. Curar enfermos, anunciar o Teu reino, óleo de alegria e veste de louvor. Envia-me a mim, oh Senhor. Envia-me a mim, oh Senhor. Obras maiores eu farei, se crer em Ti, meu Rei. Obras maiores eu farei, se crer em Ti, meu Rei. Aleluia! Que maravilha e que privilégio tão grande podermos adorar a Deus. Que maravilha! Nós temos algumas coisas super importantes que queremos compartilhar com você. Queremos falar sobre as nossas programações e, como novidade, queremos falar também sobre as nossas atividades, retornando as nossas atividades presenciais, nossos cultos presenciais. Por isso, eu convido agora meu precioso Samuel Azaf para trazer todas essas novidades para a gente.
É isso mesmo, pastor Sandro. Agora eu tenho algumas informações muito importantes para você. Olha só, os nossos plantões continuam de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17 horas aqui na Paz Sede, Avenida Recreio 840, na Lagoa Redonda. Você pode vir aqui entregar o seu dízimo, suas ofertas ou também os alimentos para a Marcha do Amor. Todos que vierem aqui receberão oração e, se precisar, também um aconselhamento pastoral, pois os nossos pastores estão de plantão todos os dias. E hoje, no domingo, também tem plantão, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. E se você deseja que o seu filho participe do Paz Kids Online, você pode entrar em contato com o telefone que está aparecendo na sua tela ou através do Instagram do Paz Kids Fortaleza e assim poder inserir a sua criança nesse momento tão especial. E se você é de alguma cidade do Ceará e deseja capacitação para o Ministério Infantil da sua igreja, você também pode entrar em contato com esses dois canais, o telefone ou o Instagram do Paz Kids Fortaleza, para receber mais informações. Os cultos de adolescentes e jovens continuam a todo vapor todos os finais de semana. Na sexta-feira, às 20 horas, o Difflin Start no YouTube. E no sábado, também às 20 horas, o Difflin Online, também no canal do YouTube do Difflin Fortaleza. Nós estamos em uma série de mensagens sobre relacionamentos. E você não pode perder o que vem por aí. E também eu quero te lembrar que todos os dias até o dia 30 de junho nós estaremos juntos em lives no Instagram do Difflin Fortaleza falando sobre o livro de Atos. É o nosso projeto Atos em Ação. Todos os dias um convidado diferente com uma nova informação da Palavra de Deus. E nós estamos muito animados e com muita expectativa para o retorno dos nossos cultos presenciais que já acontecem no próximo dia 28 de junho. Vai ser demais. Agora preste muita atenção a todas as informações que a Lorena vai passar para você. Olá, temos uma boa notícia para você. Nós, da Paz Fortaleza, estamos retomando os nossos cultos presenciais, com todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Reduzimos a capacidade de lotação das nossas igrejas de acordo com o último decreto do governo do estado do Ceará. Estão disponíveis dispensas de álcool em gel em todas as entradas e pontos estratégicos. Todo o nosso staff está preparado para lhe receber e munidos de todos os itens de segurança. Só será permitido acesso aos nossos cultos àqueles que estiverem fazendo uso de suas máscaras. Portanto, não esqueça a sua. Apesar da saudade, precisamos obedecer às normas de saúde. Vamos evitar o contato físico entre os irmãos antes, durante e depois do culto. Substitua os abraços, beijos e apertos de mão por um sinal de linguagem gestual, mantendo a distância física. Lembrando que os nossos bebedouros estão interditados por conta dos protocolos sanitários. Por isso, recomendamos que você traga a sua garrafinha com água. Nós intensificamos nossa rotina de limpeza nas portas de acesso, mobiliários, sanitários e superfícies. Demarcamos o piso em possíveis lugares de fila, informando a distância mínima entre as pessoas. Por enquanto, crianças abaixo de 12 anos, pessoas acima de 60 anos e grupo de risco não podem participar dos cultos presenciais, mas podem acompanhar os nossos cultos online diretamente de suas casas. E atenção, as atividades do Paz Kids estão temporariamente suspensas. Para você participar dos nossos cultos presenciais, você precisará fazer a sua inscrição em nosso site, paz.church/Fortaleza. Precisa de mais informações? Manda uma mensagem para a gente, 85-98814-4464. Nós estamos com saudade de você e orando para que tudo volte ao normal. E não esqueça, aqui somos família, somos a Paz Church Fortaleza. Nós estamos numa série de mensagens, estamos recebendo um feedback maravilhoso.
as pessoas estão sendo abençoadas, os irmãos estão sendo transformados pela palavra de Deus. Nós estamos com uma série de mensagens nas cartas de Apocalipse, do livro de Apocalipse. Já tivemos 3 mensagens e agora nós vamos à 4ª mensagem e eu oro a Deus que Ele abençoe rica e poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Nós continuamos ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer para as igrejas. E estas mensagens, elas foram escritas não apenas para as congregações daquela época, mas também para todos nós. Entenda uma coisa, as igrejas são feitas de pessoas e a natureza humana, não importa o tempo, o lugar, a natureza humana é a mesma. Então, cada uma dessas cartas, elas se aplicam a nós que somos a igreja hoje. Então, quero convidar você agora para ler o texto de Apocalipse, no capítulo 3. Eu peço que você acompanhe aí com a sua Bíblia. Os caracteres estarão na tela com os textos bíblicos, mas é importante você ter a sua Bíblia à mão. E você vai fazendo anotações, você sabe que não é pecado riscar, fazer anotações, escrever na sua Bíblia. Então, quanto mais anotações, quanto mais grifada estiver a sua Bíblia, melhor. Então, acompanhe com a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6. Esse é o texto objeto do nosso estudo hoje. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. O versículo 4 diz: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria, começando esta mensagem, eu gostaria que nós começássemos falando um pouquinho da cidade onde ficava essa igreja, a igreja de Sardes, a cidade de Sardes. Essa cidade passou por tempos de glória no seu passado, é muito importante você entender isso. A antiga Sardes foi capital da província de Lídia, ela ficava a 80 quilômetros de Éfeso, e a 53 quilômetros da igreja que falamos na semana passada, de Tiatira. Era um centro comercial, era um centro militar. A Acrópole de Sardes ficava a 500 metros de altura. Você pode estar perguntando, pastor, o que é uma acrópole? Deixa eu explicar para você. Acrópole é a parte mais alta e fortificada de uma cidade. Eram nesses lugares mais altos, mais fortificados, que eram construídos templos, eram construídos palácios. Por exemplo, nesse momento, no seu vídeo, nós estamos colocando a imagem da Acrópole de Atenas. Você vê que nesse lugar elevado, nós temos aí uma imagem onde ficava o templo de uma deusa que era cultuada nesse lugar. A Acrópole de Sardes ficava a 500 metros acima das estradas principais.
A principal religião da cidade era o culto à deusa Ártemis. Sardes era conhecida também pela produção de vestes de lã. Mas agora a cidade vivia da sombra de uma antiga glória. Essa cidade teve um tempo de glória e vivia num saudosismo agora. A igreja de Sardes vivia da glória do passado. Se você observar esse texto, você vai ver que Jesus não tece palavras de elogios para os crentes de Sardes. O texto, no capítulo 3, logo no comecinho aqui, no versículo 1, o Senhor diz algo que ele já falou anteriormente em outras cartas. Ele diz, olha, conheço as tuas obras. Em outros textos ele diz, eu vejo tudo o que você faz. E aqui ele está dizendo, eu tenho conhecimento da sua vida. Eu conheço a sua vida, eu conheço as tuas obras. Você tem fome de estar vivo, mas está morto. Meu Deus, que palavras tão fortes de Jesus. É como se desse um chacoalhão em alguém. Você já imaginou alguém chegar com você e falar, olha, você tem fama, você aparenta estar vivo, mas na realidade você está morto. Meu Deus, que texto tão forte, pense comigo. Ele começa o texto com uma exortação tão forte. Ele diz, olha, você tem a fama de estar vivo, mas na realidade você está morto. Jesus está falando de uma igreja que morreu. Que morte é essa? Ele está falando que essa igreja, ela decaiu espiritualmente. Agora pense comigo, quando você lê esta carta, você vai ver que esta igreja, ela não sofria com os problemas que outras igrejas também sofriam. Pense comigo, não havia problema doutrinário, esses irmãos, eles não eram perseguidos, e eles não estavam passando por sofrimentos, nada disso. Então você pode ficar perguntando, mas o que é que faz uma pessoa decair espiritualmente? O que pode fazer um cristão se tornar uma pessoa fria espiritualmente? Algumas coisas colaboram com isso. Algumas coisas colaboram nesse processo de queda espiritual. Por exemplo, se baseando nesse texto, ao estudarmos a história dessa igreja, todo o contexto histórico, nós verificamos algumas coisas. Por exemplo, influência do mundanismo, a influência do paganismo. Algumas pessoas às vezes falam, isso daqui é caretice, você também é uma pessoa muito ultrapassada, os tempos são novos, e aí a pessoa, ela começa a conviver com algumas ideologias, ela começa a conviver com alguns pensamentos pagãos, alguns pensamentos mundanos, achando que se trata de ter mente aberta, né? Alguém certa vez falou que às vezes a pessoa, ela tem a mente tão aberta que o cérebro até cai. Mas a pessoa fica com esse tipo de pensamento, é só modernidade, são os novos tempos, para com isso, estamos quebrando paradigmas, mas na realidade o que está acontecendo é que a pessoa, ela está aceitando princípios mundanos, princípios que são pagãos, que são princípios que vão contra tudo aquilo que representa um temor a Deus. Influência, tome muito cuidado com isso. Influência do materialismo, ou seja, a pessoa fica tão apegada aos bens, ao dinheiro, ela valoriza tanto o ganho, ela valoriza tanto o dinheiro. Certa vez eu vi uma pessoa falar, olha, esse não é um tempo de eu estar me envolvendo com as coisas de Deus, esse não é um tempo de que eu venha estar me envolvendo com a obra de Deus, não, esse tempo da minha vida é um tempo só para eu ganhar dinheiro. Confesso que eu fiquei preocupado quando eu ouvi a pessoa falar assim. Ela estava deixando bem claro que a vida espiritual dela não era prioridade, o relacionamento com Deus não era prioridade. A prioridade era estabelecer uma boa carreira, a ter um bom
bom posicionamento no mercado, era ganhar dinheiro, era obter bens. Isso é muito perigoso. O que Jesus disse é: olha, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma coisa muito séria, a influência do materialismo. Outra influência tão grave é aquela da religiosidade. É quando a pessoa ela é tomada pela religiosidade. Por exemplo, quando você estuda essa igrejas, os cristãos de Sardes, você vai ver que eles tinham boa reputação. Eles eram aqueles tipos de cristãos que as pessoas admiravam, né? Não, ele é uma boa pessoa, ele não chama palavrão, ele não se mete em confusões, ele paga as contas dele em dia, ele é uma pessoa boazinha, é uma boa pessoa, tem até uma boa reputação, mas não inspira os outros. Você não precisa ter só uma boa reputação. A sua reputação é importante, o seu testemunho é importante, mas existe um fator que eu quero chamar a sua atenção. Você não basta só ter uma boa reputação, você precisa ser um cristão influente, uma pessoa que causa sede de Deus. As pessoas olham para você e dizem: existe algo diferente nesse irmão, existe algo diferente nessa irmã, existe algo que me fascina, existe algo que me atrai, existe uma paixão por Jesus, algo que me atrai, algo que me contagia. Mas esses irmãos, eles tinham uma boa reputação. Eles tinham uma boa reputação que na realidade não mereciam. E sabe, esses irmãos, eles se acomodaram e eles se tornaram complacentes. O que é ser complacente? Eles concordavam com o pecado. É isso mesmo, concordavam com o pecado no meio deles, só para agradar os outros. Isso acontece dessa forma. Você está no meio de várias pessoas e alguém fala algo errado, alguém lança uma ideia pecaminosa, comete um ato pecaminoso, faz algo que vai contra a palavra de Deus, e aí o crente fica, ele vai relativizando a coisa, ele faz de conta que não é uma coisa tão séria, isso fala de posicionamento. Meu irmão, como servo de Deus, como filho de Deus, nós precisamos nos posicionar. Se você não se posicionar aqui na terra, não haverá espaço de posicionamento para você no céu. Então tem que se posicionar, não seja nunca. Eu creio que ninguém aqui, eu creio que as pessoas para quem eu estou pregando essa mensagem, as pessoas que estão me assistindo essa mensagem agora, eu creio que realmente ninguém aqui é complacente. Mas entenda, tudo isso que eu estou falando aqui serve como uma vacina espiritual para você criar anticorpos espirituais contra a frieza espiritual, contra a decadência da fé. Então eles se tornaram complacentes, só para agradar os outros. Outro fator que levava esses irmãos à decadência espiritual é que esses irmãos viviam de aparência e viviam de um saudosismo. O que é viver de um saudosismo? É viver da glória do passado. É aquele cristão que fica lembrando da igreja no passado. Ele lembra da igreja, como a igreja era e como ele vivia nessa igreja anos atrás. Aquela igreja, e toda vez que ele vai falar, que ele vai dar um testemunho, ele fala só dessa época. Ele só fala dos milagres do passado. Ele só fala das bênçãos do passado. É uma pessoa que vive presa ao passado. Quando vai dar um testemunho, dá um testemunho do passado. Quando vai falar alguma coisa, fala do passado, está preso ao passado, vive das glórias passadas, não tem algo para falar do presente. Deixa eu dizer algo para você, Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem algo novo para você hoje, viva do hoje, preste atenção, guarde a herança espiritual. Nós não estamos falando aqui de menosprezar a herança espiritual, o legado do passado, mas não petrifique a herança espiritual do passado, não petrifique
o legado, aquilo que foi construído no passado. Como assim não petrificar? Não transforme isso numa estátua. Isso tem que ser uma coisa viva. O que aconteceu de bom no passado, as glórias que tivemos no passado, a unção que vivemos no passado, o ânimo que tivemos no passado, tudo aquilo que foi glorioso, que foi bom na nossa vida, na minha vida, na sua vida espiritual, no passado não pode ser petrificado. Se for petrificado, ou seja, é transformado numa estátua espiritual, e isso vira um monumento. Eu olho para aquilo, por exemplo, quando você vai numa praça, quando você está viajando, turismo, você chega no lugar e tem uma estátua interessante, você lê, tem algo escrito ali. Qual o objetivo da estátua? É tornar eterno um legado. Toda estátua quer tornar eterno princípios, algo bom que a pessoa viveu, algo bom que a pessoa transmitiu. Quando a gente olha para aquela estátua, a gente lembra da pessoa, mas aquilo está ligado ao que ela fez no passado. Se ela tem uma estátua, é para honrar o legado, é para honrar a história, é para honrar o seu feito. Deixa eu te dizer uma coisa, o legado espiritual, querido, é para a gente valorizar. Você não vai desvalorizar o legado, você vai valorizar o passado, mas você vai viver a glória do presente. Você vai valorizar aquilo que foi feito atrás, as experiências que você teve com Deus atrás, tudo que aconteceu na igreja lá atrás, mas existe um hoje, existe uma hora, essa hora é agora, o momento é já. Deus tem glória para você na sua vida hoje. É por isso que o profeta Ageu declara: a glória desta última casa será maior do que a primeira. E eu quero declarar essa palavra na sua vida. Essa casa, é esse templo, é você o templo do Espírito Santo, você é a morada que Deus escolheu, você é a casa do Senhor, e a glória desta casa que você está vivendo hoje vai ser maior do que a primeira, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós estamos crescendo, a palavra de Deus diz que nós estamos crescendo de glória em glória, vivendo de glória em glória, e existe uma glória para o presente, existe uma glória para esse tempo. Então não fique ligado e preso a um saudosismo, ao passado. Era o que esses irmãos aqui, eles estavam vivendo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante aqui, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz que tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Ele diz: afaste-se desses também. Ou seja, pessoas que não estão vivendo uma realidade viva hoje, de uma vida espiritual cheia da plenitude de Deus hoje, mas está vivendo de um passado, porque o hoje já morreu. O que está vivo é o passado, não é o hoje. Então, ele diz aqui, interessante, porque ele fala: você tem a fama de estar vivo. É o que ele diz aqui no texto. Apocalipse 3:1. Você tem a fama de estar vivo, mas está morto. E Paulo fala: tem a aparência de piedade, mas nega o seu poder. O que é uma aparência de piedade? É uma aparência de espiritualidade. Só que Paulo está dizendo a Timóteo: não adianta ter só aparência de espiritualidade, não adianta só ser aquela pessoa que conversa com outra pessoa e quando sai da conversa o outro fica: uau, como ele é espiritual, mas sabe, é só falatório, é só conversa, não tem vida com Deus. Não adianta, não é só o que você fala, não é só o que eu falo ou prego aqui, é o que eu vivo no meu dia a dia, é o tempo que eu tenho na presença de Deus, é o meu secreto com o Pai. Paulo diz: não adianta viver só de uma aparência, de uma ficção, de impressionar os outros, mas tem que ter a manifestação e a presença do seu poder, porque Deus quer fluir na nossa vida, Deus quer fluir na sua vida com o seu poder, ou seja, a presença viva de Deus, o poder de Deus quer atuar na sua vida hoje, e as pessoas vão perceber isso, de uma forma natural. No versículo 2, ele diz: esteja atento. E aqui eu quero ler com você uma versão
da Bíblia Portuguesa, uma versão da Bíblia que foi publicada pela Sociedade Bíblica Portuguesa, Apocalipse capítulo 3, versículo 2, na versão O Livro. Diz assim: portanto, desperta, reanima os que restam e que estão prontos e que estão a ponto de morrer. Reanime os que restam e que estão a ponto de morrer, porque as tuas obras não satisfazem a exigência do meu Deus. Quando você estuda um pouquinho a história de Sardes, desta cidade, você vai ver, a história relata que essa cidade foi tomada pelos seus inimigos, foi vencida em 2 ocasiões diferentes. E sabe o que aconteceu? Eles foram pegos de surpresa nas 2 vezes, mas sabe o que aconteceu? Foram vencidos. Por quê? Porque as sentinelas vacilaram. Os sentinelas ficavam no alto do muro que protegia a cidade, e ficava ali, e tinha uma visão privilegiada, e enxergava muito de longe quando o inimigo se aproximava. Mas você sabe o que aconteceu? Nas 2 ocasiões, as sentinelas cochilaram. Dormiram. E agora o Senhor Jesus fala para a igreja: desperta, acorda. Assim como a cidade de Sardes no passado, agora os irmãos estavam à mercê de Satanás. À mercê de Satanás por falta de vigilância. É por isso que Paulo fala aos Romanos, olha esse texto comigo aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Paulo diz: façam isso, compreendendo o tempo que vivemos. Eu gosto muito desse texto, olha como Paulo é tão profundo. Ele diz, olha, compreendendo o tempo hoje. Paulo está dizendo, não estou falando do passado, das glórias que você teve no passado, das experiências que você teve com Deus no passado, de tudo que foi bom no passado. Paulo está falando hoje, eu estou falando hoje. Ele diz, compreendo o tempo que nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a vossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Meu Deus, que advertência! Paulo ainda fala mais, ele fala com a gente também em Efésios, capítulo 5, no versículo 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Interessante, ele fala, Cristo resplandecerá sobre ti. E isso nos faz lembrar o que Jesus fala aos irmãos aqui de Sardes, o que ele fala lá no final da carta, quando ele fala que os irmãos serão vestidos de branco. Essa palavra vestir tem o mesmo significado de cobrir, serão cobertos, o branco irá cobrir, o branco é a glória de Deus, o branco tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a ação do Espírito Santo, isso vai resplandecer sobre ti. Meu Deus, como Paulo tinha tanta revelação. E ele faz uma exortação, aqui em Apocalipse, Jesus faz uma exortação, ele diz, fortalece o que resta, fortalece aqueles que restam, porque ainda tinha alguns irmãos que não estavam mortos espiritualmente, digamos assim falando, não esfriaram totalmente, havia algo ainda que estava queimando dentro deles, e ele fala com esses aqui, ele diz, olha, não deixa que esses também morram por causa dos outros. Não é porque já temos aqui um esfriamento espiritual, não é porque a igreja está sendo tomada por um esfriamento espiritual que os outros vão desanimar e vão esfriar também. Então ele diz, olha,
fortalece o que resta, antes que morram também. Não é porque alguns estão frios que vocês vão esfriar também. Ajude-os a não desistirem também. Eu pergunto, como é que você tem sentido a sua fé? Eu pergunto para você, durante essa quarentena, como é que você está vivendo? É impressionante, o Espírito Santo hoje, a palavra de Deus está nos confrontando. Essa é uma mensagem muito forte que nós estamos ouvindo. Eu estou pregando essa mensagem com muito temor e tremor, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Como é que tem sido essa quarentena? Como é que você tem vivido esse tempo na sua vida? Você tem esfriado nesse tempo de quarentena? Ou você já vinha desanimado, se sentindo fraco, fragilizado espiritualmente, mesmo antes da pandemia? Não se sinta condenado. O objetivo dessa mensagem não é condenar você, mas é trazer uma palavra de ânimo, de esperança para você. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer reavivar você. Receba essa boa notícia. Deus quer trazer um reavivamento. Existe o avivamento, mas existe também o reavivamento. Deus quer trazer um reavivamento do seu coração. É uma boa notícia. Existe um reavivamento aguardando você. Deus diz: eu quero reavivar a sua fé. A sua fé. Talvez você pergunte, o que fazer? O que pode ser feito para reavivar a vida de uma pessoa que decaiu espiritualmente, que já não tem paixão pelas coisas de Deus, que foi esfriando e foi se deixando influenciar pelo mundanismo, pelo paganismo, já não sente mais vontade de orar, já não sente mais vontade de ler sua Bíblia, até para vir para o culto é um sacrifício tão grande. Antes chegava cedo, antes até chegava mais cedo, ajoelhava, fazia uma oração, até Deus fala comigo hoje nesse culto, mas hoje chega atrasado e às vezes chega tão cansado e nem consegue assistir a celebração e não passa a semana toda, mas não tem saudade de Jesus, foi esfriando, foi decaindo. O que fazer? E aí o Senhor Jesus fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Ele diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Você conheceu a verdade, mas você relaxou. Você se deixou tomar pelo mundo. Você se deixou tomar pelos seus valores. Você se acomodou. Foi isso que aconteceu. E o que ele está dizendo, olha, volta para as verdades da palavra. Volta aos princípios da fé em Jesus. Decida obedecer de coração. Decida obedecer a palavra. Se arrependa. Confesse. Peça ajuda. Clame por ajuda. Clame por socorro. Não viva mais da glória do passado. Desperta, acorda para aquilo que Deus tem. Quando eu preparava esta mensagem, veio algo muito forte no meu coração. Eu anotei e vou falar para você. Algumas pessoas se agarram à glória do passado, porque não têm coragem de reconhecer o fracasso do presente. E isso é orgulho. O que Jesus está dizendo é: ei, para de arranjar desculpas. Ah, mas eu me lembro como era o MDA antes, eu sinto saudades daquele MDA, o MDA mudou, ei, desperta, o MDA não mudou, quem mudou foi você.
Eu lembro daquela época da igreja, era assim, eu era tão envolvido. Eu fazia discípulos, eu dirigia uma célula, eu evangelizava, eu falava de Jesus para todo mundo. Eu lembro daquela época, mas parece que a igreja mudou. Ei, desperta, a igreja não mudou, a fé não mudou, Jesus não mudou, foi você quem mudou. Então, o que a Bíblia está dizendo é: reconheça, se arrependa, volte à palavra e deixe o fogo queimar outra vez. Começa a orar, você pode começar a falar isso agora. Começa a dizer: Espírito Santo, me queima, queima, queima outra vez. Faz esse fogo reacender, reaviva a minha paixão, reaviva o meu relacionamento com o Senhor. Deus não se relaciona com gente fria, Deus se relaciona com gente que se apaixona. Deus gosta de viver um relacionamento intenso, verdadeiro. Ele fala, Ele quer que a gente escute, Ele quer que a gente fale, e Ele tem prazer em escutar. A gente declara palavras de amor, Ele retribui com palavras de amor, Ele envia o seu amor, nos abraça com seu amor, nós nos rendemos em adoração, nós expressamos paixão. Deixa o fogo queimar outra vez. Interessante, quando você lê as cartas, você lê desde a primeira carta. A primeira foi a Éfeso. Jesus avisou a Éfeso. Jesus avisou aos crentes de Éfeso: olha, se você não se arrepender, se você não voltar ao primeiro amor, ele disse, Jesus falou que viria e removeria o seu candeeiro. Depois ele advertiu Pérgamo, estudamos Pérgamo. Ele viria e guerrearia usando a espada do Espírito. E agora ele adverte a Sardes, que se não lhe obedecessem, ele viria quando menos esperassem com julgamento. E ele diz: olhe para os que continuem queimando, inspire-se neles, eles continuam queimando por mim, então junte-se a eles. Uma coisa que você pode fazer é se ajuntar a quem está pegando fogo e dizer: deixa eu pegar fogo junto com você também, deixa eu ir para a sua célula também, deixa eu ser discipulado também, deixa eu ir para essa reunião de oração também, deixa eu participar desse avivamento também. Me fala o que te gera paixão, estuda a Bíblia comigo, deixa eu participar desse estudo bíblico, deixa eu participar dessa célula maravilhosa, deixa eu ir para essa vigília, deixa esse fogo, passa esse fogo para mim também, deixa esse fogo pegar em mim também. Junte-se àqueles que estão pegando fogo. Versículo 4, Jesus fala com a igreja, ele diz: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Ele diz: eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Jesus está falando, e eles entendiam muito bem. Talvez hoje a gente não entenda, quando a gente lê esse texto aqui, talvez a gente não consiga logo de cara, logo de início, entender a profundidade, mas eles entendiam, porque Jesus estava falando num contexto daquela época. Eles entendiam muito bem o paralelo que Jesus, a aplicação que Jesus estava fazendo. Ele estava falando: vocês se gloriam do passado. Porque, lembra, eu falei no início da mensagem, a cidade era conhecida por causa da sua grande indústria de confecção. Os desfiles. Eles viviam no meio da Sardes Fashion Week. Eles fabricavam vestes de lã e eles eram especialistas em tintura. Eles faziam produziam vestidos e roupas nas mais diversas cores. Eles que faziam isso. Jesus está dizendo: olha, isso daí eram obras humanas, coisas que vocês mesmos, na força do braço, fabricavam. Interessante, a história diz, os historiadores dizem que, você sabe que lá tinha um templo da deusa em consagração, a deusa Ártemis. E sabe o que eles faziam em adoração? Eles iam para o culto, para o templo, eles levavam as suas ofertas e eles levavam presentes, eles levavam roupas que fabricavam, eles levavam vestes de presentes
a deusa Ártemis. E o Senhor está dizendo, não fica ligado nesse passado mundano, você se deixou levar por isso. Mas o Senhor diz, eu tenho algo mais especial para você. Eu tenho vestes brancas para vocês. Muito maior do que tudo que vocês já experimentaram. Eu falei antes, o branco aponta para a glória. E ele fala aqui no texto, ele diz, o vencedor será igualmente vestido de branco. A palavra vestido, ela também pode ser traduzida como coberto. Os vencedores, o vencedor será igualmente coberto de branco. Ou seja, ele será tomado pela glória. Onde você estiver aí agora, declare alta voz, diga, Jesus, eu quero a glória, eu quero ser tomado pela glória, eu quero ser coberto pela glória, aleluia. E ele fala, oh meu Deus, o vencedor será igualmente vestido de branco. Versículo 5 ele diz, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai. Olha que glória, querido. Eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Os cidadãos de Sardes, eles também faziam questão de serem reconhecidos como cidadãos romanos. Eles gostavam de saber, eles faziam questão, eles queriam que seus nomes estivessem listados como cidadãos romanos, cidadãos de Roma. Isso trazia status na época. E havia um costume nas cidades da época, e isso acontecia em Sardes também, era o costume de registrar o nome de quem morava naquela cidade. Por exemplo, então, havia um livro de registro, e aí você entende o que Jesus está querendo falar para eles. Então, a pessoa, ela vivia em Sardes, o nome dela estava no registro dos moradores de Sardes. Alguém mudava para Sardes, o nome dela, para ser considerado um cidadão daquele local, tinha que estar no livro de registro dos moradores de Sardes. Agora, sabe o que acontecia? Quando esses nomes, eles eram apagados em um determinado momento. Quando? Quando a pessoa morria, ou então quando a pessoa mudava para a cidade, o seu nome era apagado do livro de Sardes. E Jesus diz, o nome de vocês, eu tenho algo superior, o nome de vocês, eles estarão escritos no livro da vida. E tem mais, quando você se mudar desse lugar para o lugar da glória, eu não apagarei. Seu nome não será apagado. E tem mais, os verdadeiros discípulos, eu levarei cada um deles à presença do meu Pai e os confessarei, declararei o seu nome escrito no livro da vida, reconhecerei diante do Pai e dos seus anjos, e eles irão cobertos pela sua glória, com as suas vestimentas brancas. O texto encerra dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero falar com você. Ouça a mensagem que Deus tem para você hoje. Eu creio que desde o início dessa mensagem, o Espírito Santo veio compartilhando e falando no seu coração. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que esse fogo seja aceso novamente. Sabe, você não precisa se sentir condenado como o pior dos piores. Não. Mas você vai tomar uma atitude hoje. Você vai dizer, Deus, reacende esse fogo em mim. Reacende, traz esse fogo de novo para a minha vida. Eu não aceito o que aconteceu com os cristãos de Sardes. Se você for no local hoje, é um montão de ruínas. É um local de ruínas para visitação. Tudo acabou. Mas eu quero declarar que ruínas não virão sobre sua vida, mas que virá
as vestes brancas, virá as vestes brancas de Deus sobre sua vida. E hoje o Senhor está falando para você, eu quero acender esse fogo em você novamente. Eu quero trazer um despertar na sua vida. Eu quero orar com você para que haja um despertar do Espírito Santo em você. Um reavivamento de Deus em você. Você quer isso na sua vida? Você quer isso na sua vida? Se esse é o desejo do seu coração, eu quero agora orar com você. Eu peço que você pegue a sua mão direita, você traga a sua mão até o seu coração, coloca a mão no peito agora. E a gente faz esse gesto como uma manifestação da nossa fé, dizendo, Deus, essa oração é uma oração de coração. Eu faço essa oração de coração sedento. Isso aqui é um clamor desesperado pela tua presença. Coloque sua mão no seu peito agora e ore comigo. Deus, eu me uno em fé com meus irmãos que estão aqui assistindo, recebendo a tua palavra, participando, cultuando de forma online. Papai querido, acende esse fogo outra vez. Reacende esse fogo, libera agora, Pai. Eu sei que pela internet o Senhor pode fazer isso, eu sei que online o Senhor pode fazer isso. Libera teu fogo, Deus. Libera teu fogo. Algumas pessoas estão sentindo agora em casa como se fosse um fogo no seu corpo. Você está sentindo algo, talvez você não esteja sentindo, mas você recebe pela fé. Libera teu fogo, reacende teu fogo, libera a tua unção agora em cada lar, em cada casa, na frente da TV, do tablet, do computador, do celular. Libera teu fogo, libera a tua graça, libera a tua unção. Ó Deus, reaviva, Senhor, faz queimar de novo, paixão. Ó Deus, traz arrependimento, Senhor, traz um retorno ao primeiro amor, traz de volta a paixão, traz de volta a intensidade, liberta do saudosismo, liberta do mundanismo, liberta, Pai, do paganismo, liberta da necessidade de querer agradar todo mundo e por causa disso abrir mão da sua própria fé, liberta de perder a autenticidade da paixão por Jesus, por abrir mão do compromisso, do temor, de ficar seguindo outras ideologias, de abrir mão dos princípios da palavra do Senhor. Liberta, traz cura, Senhor, traz libertação nesse momento, traz transformação na vida dos meus irmãos novamente, traz a tua palavra, faz a tua palavra queimar dentro de cada um novamente. Faça isso, Senhor, pelo poder da tua palavra pregada hoje no livro de Apocalipse. Nós liberamos essa graça, nós liberamos esse poder transformador do Espírito Santo agora, nós ativamos pela fé isso na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está conosco agora. Nós declaramos em fé transformação, libertação, reavivamento, em nome de Jesus. Se você recebe essa oração, se você recebe essa palavra, diga amém, diga eu recebo, diga eu declaro, eu estou reanimado, eu estou reavivado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu também quero fazer mais uma oração. Nós estamos tão felizes que você está participando desse culto. Que bom ter você aqui no nosso canal do YouTube. Que bom ter você com a gente aqui. Olha, uma alegria tão grande. Gostaríamos de estar próximos e não estar vivendo um tempo de pandemia para abraçar você. Mas eu gostaria de dizer que você é uma pessoa tão querida. Você sabia que você é uma pessoa tão especial? Você sabia que você é obra das mãos criativas de Deus? A Bíblia diz que foi Deus que gerou você dentro do ventre da sua mãe. Você foi gerado com amor, com carinho, e o plano de Deus é que você nascesse, e que você crescesse, e que você fosse filho de Deus. O pecado
que começou lá no Éden com Adão, trouxe à humanidade uma queda. Mas Deus não é Deus de ficar prostrado. Deus não é Deus de deixar pessoas caídas. Deus é o Deus que levantou Jesus dos mortos, que levantou Jesus Salvador e que quer levantar a sua vida agora. Existe um levantar da parte de Deus, existe um novo começo para a sua vida da parte de Deus, existe uma luz lá no fim do túnel e não é um trem que vem para te atropelar. O nome dessa luz é Jesus. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem e quer iluminar você, quer trazer vitória para você. Jesus na cruz morreu por você, para libertar você dos pecados, para libertar você de tudo aquilo que te prende, que te entristece, que te traz depressão. Deus te ama, Ele se importa com você. Você é tão precioso que Ele deu a própria vida por você na cruz. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou para que você também, ao recebê-lo como Senhor e Salvador, ressuscitasse para uma nova vida, para um novo começo. E se você diz, eu quero esse novo começo na minha vida, eu quero o que Jesus conquistou na cruz para mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, e eu quero, a Bíblia diz que todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que o tomam como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus e receberam a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? Ter o seu nome escrito no livro da vida com as vestes brancas do Senhor e ser reconhecido diante do Pai pelo próprio Filho Jesus como servo de Deus, diante de Deus e diante dos seus anjos. Isso é o que nós queremos propor a você. Você quer isso? Você quer entregar a sua vida a Jesus, tornar de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, receber o perdão para todos os pecados? Se você diz, eu quero isso para a minha vida, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então, aonde você está agora, repete essa oração comigo, por favor. Você pode repetir em voz alta, ou então você pode repetir aqui no seu coração, nos seus pensamentos, na sua mente. Repete essa oração comigo, diga, Senhor Jesus, obrigado por morrer na cruz, no meu lugar, pelo perdão dos meus pecados. Obrigado, porque através da tua morte, eu também morri para o mundo, morri para o pecado, morri para a condenação eterna, e o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e eu agora estou ressurgindo também contigo, Pai, para uma nova vida. Eu declaro um novo começo na minha vida, o começo de uma nova vida agora com Jesus dentro do meu coração. Eu confesso, eu declaro com meus lábios, Jesus Cristo, Filho de Deus e dono da minha vida. Eu me entrego a Ti completamente, te convido para morar no meu coração, para todo sempre. Diga, Senhor Jesus, faça da minha vida aquilo que Tu queres que eu seja, e eu declaro desde já, eu não fui somente criado por Deus, eu não sou só uma criatura de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, para todo sempre. Amém, amém e amém. Eu quero parabenizar você por ter feito essa decisão, por ter repetido essa oração. Olha, nós temos várias pessoas que estão aqui no chat do nosso YouTube. Digita lá, eu entreguei a minha vida a Jesus. Está vendo esse QR Code aqui? Quando você coloca o seu celular na direção desse QR Code que está na sua tela, vai abrir um link, vários links, e tem um link que diz, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu me entreguei a Jesus, eu recebi Jesus. Clica lá, coloca seus dados, porque nós queremos estar orando por você, queremos receber você com muito amor e carinho, nós queremos enviar uma literatura para você. Por favor, entre em contato conosco, também aqui, está aqui no nosso vídeo, o nosso WhatsApp, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, nós queremos abençoar a sua vida. Por favor, faça isso agora, é muito importante, em nome de Jesus. Aleluia. Próximo final de semana,
já teremos nossos cultos presenciais, é claro, a 20% da capacidade do nosso prédio. Então, fica ligado com a gente, nós já falamos antes como tudo vai acontecer, mas nós vamos repetir mais uma vez para você, para que fique tudo muito claro de como é que vai acontecer. Mas nós vamos continuar com os nossos cultos online. Então, teremos os cultos presenciais, mas teremos os cultos online. Fique atento a todas as informações que vamos passar para você. E é muito importante também você seguir as nossas redes sociais. Esteja acompanhando a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram. Acompanhe a gente, tenha registrado no seu celular o WhatsApp da Paz, 85 988 14 4464, para você tirar todas as suas dúvidas e receber todas as informações. Então fique bem conectado com todos os nossos canais e seja abençoado por Deus. No próximo final de semana, eu vou continuar com mais uma mensagem, Cartas do Apocalipse. E eu sei, olha, nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Ai, vai ser glorioso demais. Então continue com a gente. Daqui a pouquinho tem o Culto Kids. Bom demais ter a sua companhia. Deixa eu orar com você, abençoar você. Eu quero ministrar a bênção apostólica, que a graça de nosso Deus, amado Pai, que o amor infinito de nosso Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos rever então como é que serão os nossos cultos presenciais e como continuará a nossa programação online. Fique atento a todas essas informações e na sequência tem Paz Kids. Olá, temos uma boa notícia para você. Nós da Paz Fortaleza estamos retomando os nossos cultos presenciais, com todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Reduzimos a capacidade de lotação das nossas igrejas de acordo com o último decreto do governo do estado de Ceará. Estão disponíveis dispensas de álcool em gel em todas as entradas e pontos estratégicos. Todo o nosso staff está preparado para lhe receber e munidos de todos os itens de segurança. Só será permitido acesso aos nossos cultos àqueles que estiverem fazendo uso de suas máscaras. Portanto, não esqueça a sua. Apesar da saudade, precisamos obedecer às normas de saúde. Vamos evitar o contato físico entre os irmãos antes, durante e depois do culto. Substitua os abraços, beijos e apertos de mão por um sinal de linguagem gestual, mantendo a distância física. Lembrando que os nossos bebedouros estão interditados por conta dos protocolos sanitários. Por isso, recomendamos que você traga a sua garrafinha com água. Nós intensificamos nossa rotina de limpeza nas portas de acesso, mobiliários, sanitários e superfícies. Demarcamos o piso em possíveis lugares de fila, informando a distância mínima entre as pessoas. Por enquanto, crianças abaixo de 12 anos, pessoas acima de 60 anos e grupo de risco não podem participar dos cultos presenciais, mas podem acompanhar os nossos cultos online diretamente de suas casas. E atenção, as atividades do Paz Kids estão temporariamente suspensas. Para você participar dos nossos cultos presenciais, você precisará fazer a sua inscrição em nosso site, paz.church/Fortaleza. Precisa de mais informações? Manda uma mensagem para a gente, 85 988 14 4464. Nós estamos com saudade de você e orando para que tudo volte ao normal. E não esqueça, aqui somos família, somos a Paz Church Fortaleza. Bem-vindos ao Paz Kids Online! Uhul! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Você sabia que a Bíblia fala que Deus nos transformou em pessoas novas quando entregamos a nossa vida para Jesus? É verdade! Vamos fazer agora nossas confissões de fé de quem nós somos em Cristo. Oi, gente! Falem comigo! Eu sou filho de Deus.
pessoal! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou perdoado e alegre! Uhul! Oi, galerinha! Diga comigo. Eu sou escolhido por Deus! Uau! Oi, gente! E digo agora bem forte. Eu sou mais que vencedor! Uhul! Que legal! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Hoje vamos aprender algo fantástico. Vocês estão prontos? Vamos falar nossa frase de hoje. Jesus é o meu professor e Senhor e obedeço tudo que Ele me ensina. Vamos falar de novo? Jesus é o meu professor e Senhor e obedeço tudo que Ele me ensina. Uau, que top! Sabe, quando Jesus vivia aqui na Terra, Ele viajava muito e passava os seus dias ensinando as pessoas e os seus discípulos sobre o reino de Deus. Sim, ele contava muitas histórias ou parábolas. E essas parábolas estão na Bíblia. Isso, uma parábola foi sobre uma casa que foi construída sobre a areia, uma outra casa que foi construída sobre a rocha. Vamos conferir. Jesus viajava, ensinando sobre o reino dos céus. Multidões o seguiam. Eles ainda não sabiam que Jesus era o rei, mas ele os ensinou a viver como povo do seu reino. As pessoas fazem o bem, disse Jesus, quando o bem está em seus corações. E elas fazem o mal quando o mal está em seus corações. Deus quer tornar o seu coração como o coração dele. Não se preocupe com o que comer ou vestir, disse Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar, obedeça-o, confie nele. Ele suprirá todas as suas necessidades. Jesus ensinou a orar. Pai nosso, teu nome é santo. Reina na terra como tu reinas no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Nos ajude a obedecer. Teu é o poder e a glória para sempre. Depois, Jesus contou uma história. Um homem construiu sua casa sobre a rocha. E veio uma grande tempestade. Porque a casa foi construída sobre a rocha, a casa não caiu. Um outro homem construiu a sua casa sobre a areia da praia. E veio a tempestade. Porque a casa foi construída sobre a areia, foi totalmente destruída. As coisas que eu ensino são como a rocha, disse Jesus. Pratiquem as minhas palavras, e vocês serão como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Que lindo como Jesus ensinava o povo de Israel. Mas sabe o que é fantástico? Ele é o nosso professor também. Isso realmente é demais. Jesus mesmo falou que Ele é o nosso professor e Senhor. Vamos decorar o versículo? Repitam comigo. João 13:13. Vocês me chamam de professor e Senhor. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso que eu sou. Uau! Vamos cantar o versículo com o Joaquim e a Gizinha. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso, é o que eu sou. É o que eu sou. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso, é o que eu sou. É o que eu sou. Vocês me chamam de professor, sim, Senhor. É isso, o que eu sou, é o que eu sou. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso, o que eu sou, é o que eu sou. Vocês me chamam de, vocês me chamam de, vocês chamam de. Vocês me chamam de professor e Senhor, professor e Senhor, professor e Senhor, professor e Senhor. Jesus falou isso, você sabia Vocês disso? me chamam de... Que top que Jesus é o nosso professor! Ele é o melhor professor que existe! Ele é mesmo, Abraão. Você sabia que o Espírito Santo nos ensina muitas coisas da palavra de Deus e também nos ensina coisas que nós precisamos no nosso dia a dia? Sim,
Se eu estiver numa situação bem difícil, eu posso pedir para Ele. Ele me ensina o que devo fazer. É só perguntar para Ele. Ele vai me dar a paz dele e a direção que devo tomar. Claro, tudo em concordância com a palavra de Deus. Ele também pode usar os meus pais e líderes para falar comigo. Ele usa demais os nossos pais e líderes. Ele está sempre pronto para falar com a gente. Ele quer o nosso sucesso ainda mais do que nós o queremos. Exatamente. Vocês sabiam que uns anos atrás, quando eu ainda era uma estudante, eu não estava entendendo algumas coisas de matemática. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Então eu pedi a ajuda de Deus e o Espírito Santo me ajudou muito. E eu entendi tudo direitinho. Ele é tão maravilhoso. Uau! E como Ele está sempre conosco, eu posso perguntar qualquer coisa a Ele a qualquer momento. Sim, Ele é demais! Ele é o melhor professor do mundo! Uhul! Que fantástico! Interessante que no mesmo versículo, ele fala que Ele também é nosso Senhor. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então Ele quer que a gente sempre obedeça tudo que Ele nos ensina. Isso é como a parábola que ele contou sobre a casa que foi construída sobre a rocha e não caiu. Observe como Lumi também vai ver que é sempre melhor construir sobre a rocha. Ok, aqui está. 1, 2. Ok, agora tenho que ter muito cuidado. E 3. E tchau, 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 tchau. Uau! Oh, como vai, Lumi? O que está fazendo? Estou construindo uma torre super alta com esses blocos, viu? Parece ótimo, mas talvez você deva construí-lo Não! em um outro lugar. Por que ela caiu? Eu nem toquei nela. Bem, na Bíblia, Jesus ensina que devemos construir nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia. Areias não são muito firmes. Pois bem, que tal ali? Não, lá não é muito firme também. Vamos ver. E por aqui? Não. Tá bom, acho que... Já sei! De um lugar perfeito para eu construir a minha torre bem alta. Fique parado, senhor Rocha. Isso eu posso fazer. Ok. Esse é o 2. Sim, 3. Não caia, torre. 4. Senhor Rocha, funcionou. Jesus está certo. Fico feliz em ouvir isso de você, Lumi. Quando Jesus nos ensina a andarmos no seu caminho, é como eu construir sobre uma rocha forte. Quero que Jesus seja o meu professor. Querido Deus, me ajude a aprender tudo que Jesus me ensina. Então minha vida será forte como uma rocha e não fraca como a areia da praia. Em nome de Jesus. Amém. É uma ótima torre, Lumi. Obrigado, senhor Rocha. E eu ainda nem terminei. Olha só. Vai mais o 5. Tem mais um aí. E 6. 7. Esse é o meu favorito. Opa, número 8. Yes! 9. Você conseguiu um novo recorde. 10. Eu consegui! Que legal! Mas por que Jesus diz que no reino de Deus é melhor construir sobre a rocha do que sobre a areia? Porque a rocha é como os ensinamentos de Jesus que estão na palavra de Deus. Esses princípios aguentam qualquer tempestade. Eles são fortes e firmes e nunca mudam. E eles sempre vão nos dar vitória. Mas a areia é como as ideias de muitas pessoas. Uma pessoa acha uma coisa e a outra acha outra. E as crenças das pessoas do mundo estão sempre mudando, dependendo da nova moda. Por isso que as pessoas que obedecem os ensinos de Jesus são como a casa que foi construída sobre a rocha. As tempestades da vida vêm e vão, mas a pessoa é vitoriosa em tudo e permanece firme,
com a paz de Deus. Muitas pessoas falam que amam a Deus, que acreditam em Jesus, mas não obedecem os ensinamentos de Jesus que estão na Bíblia. Sim, essas pessoas fazem o que elas querem fazer. Elas só buscam a sua própria felicidade em vez de fazer o que Deus quer que elas façam. Isso, o foco está errado. O foco está em se agradar em vez de agradar a Deus e obedecer os ensinamentos de Jesus. E aí, a vida dessas pessoas cai em pedaços. Que triste! Qual é um exemplo de um ensinamento de Jesus? Jesus ensinou muitas coisas, mas um exemplo disso é que ele diz que é para sempre perdoar as pessoas. Porém, muita gente recusa perdoar, porque nem sempre é uma coisa fácil de fazer. Sim, e pessoas que não perdoam os outros acabam perdendo a paz de Deus e muitas vezes ficam até doentes. Vamos ver se a Cristina obedece esse ensinamento de Jesus e perdoa a Amanda. Você pegou? Você pegou? E você? Você pegou? Me dá isso! Me perdoa, Cristina. O que eu faço? Eu devo perdoar? Sim, minha filha, você deve perdoar. Eu te perdoo sim, Amanda. É isso aí, Cristina. Muitas vezes o que Deus pede da gente, nesse caso o perdão, por conta do nosso ego, a gente não vai querer fazer. Mas quando a gente renuncia ao nosso ego e decide perdoar, mesmo com o coraçãozinho doendo, Deus vê isso e Ele nos cura e nos recompensa. Que demais! Que demais mesmo! Então vamos aprender com Jesus? Ele é o melhor professor que existe! E vamos fazer tudo o que Ele ensina, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E também é o nosso Senhor! Uau! Então, agora vamos falar a nossa confissão de fé juntos? Jesus é o meu professor e Senhor, e obedeço tudo que Ele me ensina. Mais uma vez. Jesus é o meu professor e Senhor, e eu obedeço tudo que Ele me ensina. Uhul! Vamos agora orar e agradecer a Deus por enviar Jesus. Claro, Ele veio para morrer por nós e nos trazer salvação, mas Ele também veio para nos ensinar como viver vidas vitoriosas. Que demais, não é mesmo? Vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado que Jesus veio e que Ele é o nosso professor e que possamos sempre aprender com Ele. E também muito obrigado que Ele é o nosso Senhor e que possamos sempre também obedecer tudo que Ele fala. Em nome de Jesus, amém! Uhul! Gente, agora a Gizinha vai falar um pouquinho sobre o nosso momento de louvor. Bom dia, crianças! Hoje vamos louvar a Deus porque é muito bom louvar a Deus. A Bíblia diz em Salmos 92:1: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Louvar é algo muito, 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 muito bom. Então vamos ficar de pé e louvar a Deus. É bom demais fazer isso. Uhul! Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, pede outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus.
contar com Jesus. Eu posso contar com Jesus. Eu posso contar com Jesus. Eu posso contar com Jesus. 1, 2, 3, Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, cante outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 Uau, que maravilhoso poder sempre adorar a Deus de todo o coração! Agora, o Joaquim vai falar as 4 verdades mais importantes. Olá, Joaquim. Tudo bem, Máximo? Parece que você está um pouco triste hoje. Joaquim, estou preocupado, porque não sei se vou pro céu quando eu morrer. Ah, se você quiser, eu posso te ajudar com isso. Que legal! Eu quero saber como ir pro céu. É muito simples, Máximo. Vou te mostrar as 4 verdades mais importantes que a Bíblia ensina. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira verdade é que Deus ama você. Ele te amou tanto que deu seu Filho Jesus. Você é muito especial e valioso para Deus. Deus me ama? Que legal! Mas existe um problema, Máximo. A Bíblia diz em Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte. O pecado separa a gente de Deus. Então a segunda verdade é que somos pecadores. Por isso, precisamos de ajuda para ficar perto de Deus. Quando pisei na bola, me senti horrível. Acho que Deus está chateado comigo. O pecado é terrível, mas Deus nos deu uma solução com a terceira verdade. Jesus morreu por nós. Jesus levou os nossos pecados para que a gente pudesse receber perdão. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu quero receber perdão e ser salvo. Como faço isso? Isso nos leva à quarta verdade. Eu recebo Jesus e decido viver somente para Ele. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí, Máximo, se recebemos e cremos em Jesus, Ele nos perdoa e nos dá o direito de ser os seus filhos. Que maravilha! Eu quero receber Jesus agora mesmo. Eu quero ser um filho de Deus. Uau, Máximo! Então vamos lá. Ore comigo. Querido Jesus. Querido Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Viro as minhas costas para o pecado. Viro as minhas costas para o pecado. Para o mundo. Para o mundo. E para o diabo. E para o diabo. Te recebo como meu Salvador. Te recebo como meu Salvador. E eu declaro que Tu és Rei. E eu declaro que Tu és Rei e dono
da minha vida. Da minha vida. Amém. Que lindo, Joaquim! Me sinto tão leve e feliz. Sinto como se um grande peso fosse tirado de mim. Obrigado, Jesus! Te amo! Uhul! Amém! Se essa foi a primeira vez que você orou para entregar a sua vida para Jesus, então seja bem-vindo à família de Deus. Você agora também tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo vivendo em você. E ele vai te ensinar muitas coisas maravilhosas, tudo que você precisa na sua vida. E ele sempre confirma o que está na Bíblia. Que legal, né? Fale também para sua mãe ou para o seu pai, para eles orarem com você, te ajudarem a crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família hoje e para sempre. Amém! Uhul! Ai, que peninha, gente. Já tá na hora de ir. Não esquece de chamar aí os seus pais para te ajudarem a responder todas as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Amamos vocês. Tchauzinho!